Aleluia! Boa tarde! Sejam bem-vindas! Hoje é o nosso segundo devocional sobre a armadura de Deus. O primeiro devocional foi referente ao contexto, de nós sermos pessoas mais honestas, mais verdadeiras e realmente sermos fiéis, Não apenas falarmos, porque eu sou fiel e não faço nada disso. Então, nosso primeiro devocional foi sobre isso. Já está na comunidade, todo bonitinho. Depois vai ser posto esse aqui, Então, dando seguimento, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês nesse novo devocional, que você possa sair daqui com o coração, porque o nosso tema é coração, um pouco mais aliviado, um pouco mais em paz, e que a graça te alcance onde você estiver, como você estiver. Amém? Amém. Então, seguindo Efésios 6, nós seguimos no versículo 14, que é a sequência. A outra parte da sua armadura, a gente falou ontem da parte mais estrutural, que é o cinto. É ele que vai fazer você caminhar mais rápido, caminhar mais devagar. Não é só o sapato, Mas a estrutura da sua roupa, a estrutura que sustenta, deixa mais firme. Então, nesse contexto, essa primeira parte falou de você ser um pouco mais honesto, mais verdadeiro, que é aquilo que você sustenta. Amém? E aí, chegando nessa segunda parte, nós temos a couraça da justiça. Pra quem não sabe, a couraça é aquilo que fica no peito, aquilo que protege seus órgãos quando você tá numa batalha. Boa tarde, Val, bem-vinda. E pra gente falar sobre isso, é sentimentos. Lembrando que lá dentro do devocional, a gente sabe que a fé não é um sentimento, ela é uma ação. Indiferente do que você esteja sentindo, a sua fé... Vou ler o devocional agora. A fé... Aqui. Achei. A sua fé, ela precisa ser muito firme, porque coisas irão acontecer na sua vida e você, como um bom fiel, Aqui, a fé... A jornada 7, a jornada de sempre, aquela que a gente vai falar hoje de José. E nós falamos da jornada 7, sempre que possível, tá? Porque a fé, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Porque quando você decide algo, independente do que você esteja sentindo, você vai seguir fazendo e cumprindo o que foi pressuposto quando você começou, tá? Esse devocional é meu, tá aqui no link da bio. Então, a gente percebendo aqui que eu não posso confundir fé com sentimentos, até lá, quando eu vou falar um pouco mais sobre o discernimento, que foi o último aulão, Todo dia 7 a gente tem um aulão. Então, esse próximo aulão eu vou falar de outro tema, mas o nosso tema anterior foi discernimento espiritual. E ali você percebe que não pode confundir o discernimento com sentimentos. Porque senão você sempre vai colocar a Bíblia sobre a sua ótica e não a ótica que ela precisa ser lida, Não sei se eu vou entrar à noite, irmã, mas eu aviso antes aqui, tá bom? Então, nesse contexto bíblico aqui, quando estamos falando da nossa armadura de Deus, eu preciso ter uma estrutura que proteja o meu coração. Como que eu faço isso? Onde que eu faço isso, Primeiro que você vai viver corretamente, em constante arrependimento, que é o que a gente sempre fala aqui, Nós estamos em constante conserto, sempre alinhado com a palavra. Se você fugir da palavra, se você não abrir sua Bíblia para conversar com Deus através dela, se você pegar apenas as leis que te convêm, o seu coração não vai ser protegido. Isso a gente olha na história de Davi. Quando Davi deseja a mulher de outra pessoa, ele deixa o coração dele comandar. Ele deixa os desejos deles, comandar aquilo ali. O que ele faz? Ele começa a planejar para que aquela pessoa que é de outra pessoa seja dele.
E aí hoje eu tava vendo um psicólogo falar uma coisa muito boa. Não tem como você ter apenas limites. Esses são os meus limites. Tá, mas se eu ultrapassar ele, acontece o quê? Não sei. Você tem que saber as consequências. Porque senão as pessoas, elas sempre vão ultrapassar os seus limites. E aí, não existe limite sem consequência. Então aqui dentro, quem vai falar de limites e consequências é o teu coração. Então para você viver bem nessa história, que é a sua história, você precisa entender que você não é uma vítima. Você é um herói, você é o protagonista dessa história. E quando nós somos protagonistas, eu percebo que tudo que eu for fazer vai gerar uma consequência dos meus atos, coisa que a maioria dos cristãos hoje em dia, quando ela deturpa a palavra, porque ela pega a palavra e fala: e se eu pecar é só pedir perdão. Se eu pecar é só eu ir lá para Deus, me ajoelhar e pedir perdão. Mas sabe o que acontece com o cristão hoje em dia? Ele tem tantos pecados de estimação que no início ele até pedia perdão. Hoje ele está justificando o erro dele. Ele está justificando as atitudes que ele toma como se fosse certo. E aí ele vive aquilo de uma forma tão enganosa, porque enganoso é o coração, né? Vocês sabem. Ele vai fazer com que você olhe para aquilo e normalize. E dependendo do ambiente onde você está, das coisas que as pessoas te falam, você que não normalizava passará a normalizar. Então, nessa história você sai do lugar de protagonista e você entra para um lugar de vítima. Porque daí você vai começar a pecar e nesse meio tempo de estar pecando, você está colhendo as consequências. Porque Deus nunca disse que você vai pecar, eu vou te perdoar e acabou. Não. Quando Deus falou para Adão, eu já trouxe esse assunto essa semana, acho que passada, lá na Bíblia está dizendo que se você comer do fruto, certamente morrerá. E Adão não morreu naquele lugar, não é? Mas Adão, ele é imortal. E ele morreu. O problema é você achar que você pecando hoje, você não colhe os frutos. Mas Deus está deixando claro na Bíblia toda que você colhe todos os frutos que você planta. O problema é quando você planta joio, né? No nosso aulão imersivo sobre finanças, no final de semana, eu falei em uma das 3 aulas que a gente fez ao longo do dia, que você tem a semente na mão. Deus, ele não tá te dando fruto, ele te dá semente. Quando você tem a semente na mão, você tem que saber se aquela semente é joio ou se é trigo. Se ela gera mato ou se ela gera fruto. A maioria das pessoas se comete o auto-engano, né? Que aqui tá explícito. Quando você tem os frutos da verdade, o que acontece? Né? Nessa primeira parte, a gente organiza a mente, eu alinho minhas decisões, eu me protejo do auto-engano e eu impeço uma vida dupla, porque a maioria das pessoas hoje vive uma vida dupla. O cristão hoje está vivendo uma vida dupla. E aí aqui nesse devocional, que vocês são novos, alguns são novos, mas quero que você saiba que aqui você não vai ser um crente com vida dupla. Aqui você vai ver que você está numa vida dupla e você vai começar o conserto, porque é necessário que você se conserte através da palavra. Mas que você não use a Bíblia, lembra, né? Nossa frase favorita? Como mandinga gospel. Abrindo no Salmo 91 e não vivendo o Salmo 91. Não crendo no Salmo 91. Falando palavras de afirmação que estão na Bíblia como se fosse um escudo para você. Só que você não vive a vida que está escrito ali. Você não tá nos bons caminhos. Mas você está com a Bíblia aberta, não é? Não, mas eu vou no culto. Por que Deus está me castigando? Por que Deus... Aí hoje tô terminando de ver uma pregação aqui do Brunet, que ele fala sobre Jonas. Outra pessoa muito falada aqui, né? Que é quando a gente quer falar de perdão. Jonas, ele era próximo de Deus, porque ele era um profeta.
E mesmo assim, ele bateu de frente com Deus. Ele ainda assim, ele quis, ele mesmo, seguir o próprio caminho e Deus deu uma ordem para ele, ele não foi. Você acha que Jonas não sabia das consequências disso? Ou você acha que ele era tapado? Você acha que ele não tinha essa instrução? Ele era um profeta. Profetas, eles não nascem do nada. Eles são criados, eles são forjados, eles são formados. Samuel era um profeta. E como? Josué era profeta. Como? Forjados? A maioria de nós queremos a teoria da prosperidade. Se você fizer tudo certo, Deus vai te prosperar. Como se você não vivesse no mesmo mundo que eu vivo, que outras pessoas vivem. Isso é a cegueira espiritual do religioso. Você fazer parte de uma igreja não te torna cristão. Pode te tornar um religioso. E Jesus não era religioso. Jesus, ele não fazia questão nenhuma de estar lá dentro julgando outras pessoas. Porque, de novo, né? Religioso julga. Agora, quando você exerce sua fé da forma correta, a sua fé é leve. Agora, se você tem que ficar preocupada com o tamanho da sua saia, que você tem que vigiar para que a irmã não vá com uma saia envelope que escandaliza a igreja, é o bom senso da pessoa que não é crente. Ela não é cristã, entende? Ela não se importa com isso. Aí você fica tentando correr atrás de pessoas que se fingem que estão na igreja, né? Que vocês sabem disso. A pessoa tá lá pregando em cima do púlpito em extremo pecado. A outra irmã só falta ir com a blusa transparente. Falta de decoro, bom senso. E quando a gente fala isso, não é só dentro da igreja, gente. O nosso comportamento é nos dois ambientes. Você vive num meio secular, mas você é espiritual. Você normalizar as coisas quer dizer que o teu coração ele está se corrompendo dia após dia, assim como as igrejas. Lembra que a gente estudou? Lá na comunidade eu já deixei lá disponível também os estudos sobre a igreja, tá? E aí quando a gente está falando das igrejas, nós temos uma igreja que ela tá... Cadê? Aqui. A igreja, ela tá morta por dentro. É uma igreja que tem condições de fazer coisas diferentes, mas ela tá cega pelos seus usos e costumes deturpados, que não tem nada a ver com a palavra. A última coisa que se prega lá é a palavra. Prega muito teoria, prega que tu tem que dar o dízimo, que tu tem que dar a tua oferta, mas não explica o que seria, como que eu desenvolvo isso em mim. Como é que eu sou próspero nesse sentido, ao ponto de, quando alguém falar sobre dízimos e ofertas, eu não me sentir ofendido. De eu não arrumar um jeito de dar o meu dízimo e oferta que não seja lá. Isso não é uma atitude de cristão. Se Deus não te tocou ainda, você precisa estudar. Você precisa aprender. E aí a gente dá seguimento aqui, que quanto maior a ignorância que você tem, quanto maior a sua resistência em ler a palavra, em pegar a sua Bíblia e ler, menos você vai conseguir proteger, mais fraca será a sua couraça. Por quê? Quando a gente fala de justiça, a justiça, ela não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita. E até se alguém te acusar de tentar ser perfeito, o que acontecia na minha vida quando eu era mais nova? É muito perfeitinha, né? Não faz nada de errado. Não faz uma coisa fora da curva. As pessoas usavam uma qualidade que Deus me deu, e porque também eu não queria, e eu me mantive sempre firme no meu posicionamento. Atitude essa que a maioria das mulheres não consegue, porque elas têm um desejo tanto de pertencer aos ambientes que elas se sujeitam a amizades podres, pessoas ruins, de mau caráter,
Mesmo que você não abra a sua boca, na mesa que você tá sentada, você faz parte. Vou anotar. Vou anotar. Mesmo que você não abra a boca, na mesa que você está sentado, você faz parte. Pois eu deixo ela bonitinha, tá? Aí você fala assim: ah, mas eu não fiz nada. Mas você está junto. Você pertence àquilo ali. Você, em silêncio, colabora com aquilo. Tu acha que parte de onde isso? Do teu coração. Isso parte do que no fundo você quer. Não, eu não concordo com as atitudes dela, mas você tá lá, junto. Você segue com aquela pessoa. E aí tem uma outra questão, quando a pessoa começa a reclamar muito dos relacionamentos que ela tem. Ai, porque essa pessoa, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Mas você segue com aquela pessoa. Ai, eu tenho esperança que ela mude. Lembra quantas vezes eu já falei sobre isso? Se a pessoa era rosa e ela virou azul, ela não é mais rosa, ela é azul. Ah, mas as atitudes dela como rosa eu amava, mas as atitudes que ela tem como azul eu odeio. Ela é rosa ou azul? Ela é azul. Sabe? Isso, você tolera. E aí a gente começa a tentar justificar o meu autossofrimento, o meu autoengano, né? Porque, eu tô faltando com a verdade, tá? Vocês percebem que aqui a gente tem tudo alinhado, né? A sequência é, se eu faltei com a verdade, meu coração vai ser prejudicado. Por quê? Eu não amo meu inimigo, eu amo quem tá comigo. E é quem você tem do seu lado que pode virar um inimigo. Porque se a pessoa que é tua inimiga te trair, falar mal de ti, você não se importa com ela, porque você não tem sentimentos. E aí a gente faz uma pergunta, várias, né? Que é: o que você faz quando te acusam? E não é verdade. O que você faz quando te desmoralizam de alguma forma? Falam mal das coisas que você faz. Você permite? Você não se posiciona naquilo? O que você faz quando as pessoas começam a se levantar contra você? Você vai entrar pro papel de vítima? É aqui que você acha que tem que morar? É essa a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Você não pode fazer de um simples deserto morada. Hoje, o que a gente faz na nossa vida, né? Como eu não me movimento, eu começo a deixar bonito aquele ambiente. Foi o que o povo no deserto fez. Eles começaram a ficar confortáveis no deserto. Apesar da reclamação, apesar de se levantar contra Moisés, apesar de falar mal de Deus, apesar de levantar um bezerro de ouro, eles começaram a deixar o deserto bonito para eles. É óbvio que tu não consegue cruzar o deserto. Você tá fazendo morada naquele lugar. E aí a pergunta que fica é: você sabe que você não é perfeito, mas você sabe que ontem você tinha uma coisa ruim que você tratou, que pode ser essa parte da honestidade. Tá vendo? 1%. Aí hoje você tá vendo que as suas atitudes não batem com aquilo que você fala. O que significa? Você pode falar para todo mundo que você é crente. Se você não consegue levar uma alma ou levar uma palavra, você não é crente. Eu nunca vi Jesus não ter resultado nas coisas que ele fazia. Eu nunca vi Jesus não dar frutos. Eu nunca vi Jesus não ser humilde, manso. Essa semana tem batido muito em mim a situação do orgulho, da soberba e da arrogância.
Tem batido muito porque nós somos isso. Mesmo dentro da igreja, nós temos arrogância, soberba e orgulho. Isso são características do diabo. Vocês sabem que não é meu hábito falar, mas é um alerta. Isso quer dizer que se você tem essas características, o Deus que você está servindo não é o mesmo Deus que é Cristo. Se Cristo é manso, humilde, levava a palavra, a verdade, não é esse que você está servindo, porque você tem que ser pelo menos parecido com o Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala isso, lembrando que estar na presença de Deus é completamente de estar enfiado dentro de igrejas, fazendo culto para si mesmo, que é o que está acontecendo. Hoje, nós promovemos o mundo gospel, o mundo de pastores, como se eles fossem Deus. E isso nos leva cada dia mais a sermos a igreja que Cristo abomina. Então, quando você, nesse exato momento, entende a coraça da justiça, que é algo que vai proteger o seu coração, vai proteger seus sentimentos, aqui você não é um crente alienado. Aqui, obrigada, olha aí, ó, vocês estão muito letrados, né? Já falei, né? Nós somos seres idólatras. A gente tem que vigiar muito isso. Ah, mas eu não sou. Será, irmão? Será? Quantas vezes a sua Bíblia é aberta? Quantas vezes livros aleatórios são abertos na sua mão? Claro que tem gente que nem lê, né? Quantas vezes você abre para Deus falar contigo? Quantas vezes você vai pro culto o tempo inteiro para que Deus fale com você através da boca dos outros e Deus falando, mas eu quero falar com você na sua casa, não só quando você sai. Não, mas é que na minha casa, Senhor, o Senhor não tem espaço, porque lá reina outra coisa, não o Senhor. Lá na minha casa eu começo a murmurar, a reclamar, a me levantar, a amaldiçoar. Lá na minha casa não tem espaço para ti, mas aqui no culto tem. Aqui no culto eu sou outra pessoa. Lembra o auto-engano? O auto-engano funciona dessa forma. É você perceber que, nossa, eu minto tanto que eu tô acreditando nas minhas mentiras. E aí nisso, Deus ele começa aquele processo de tentar te alertar. E aonde que ele vai conseguir, né, fazer isso na nossa vida? Onde que ele vai conseguir nos alertar? Nos tocando em dores. Em dores. Aí você acha, não, mas é que isso daqui é o inimigo. Ah, porque isso daqui é o inimigo. Não, é Deus. Deus também te traz aflição. Deus também te traz. Porque dependendo do jeito que você tá tão rebelde, tão difícil de escutar, eu vou te lembrar quem é Deus. Não que Deus vai te abandonar. Lembra? O Senhor nunca nos abandona. Quem abandona Deus somos nós. Por quê? Porque eu, em vez de usar a minha fé, eu uso meus sentimentos. Então, quando eu tô muito feliz, eu tô no culto. Quando eu tô triste, eu tô amaldiçoando Deus. Porque, poxa, eu faço de tudo, né, Deus? Eu sou um crente maravilhoso. E você sendo um trapo de imundície. Saindo até um mau cheiro de ti. De tanta soberba, arrogância e prepotência que você tem. Aí você percebe, poxa, todos os dias você tem que se analisar, tá? Não é só no culto. Por isso que a gente faz devocional, porque isso aqui é um alerta. Quando eu tô sentada fazendo as minhas coisas, eu falo, Senhor, hoje eu tô sendo muito arrogante, hoje eu tô sendo muito soberba. Porque eu tenho que gravar as coisas para as pessoas entenderem o meu trabalho e eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho desejo. E eu tô trazendo isso porque são outros dezenas de clientes que estão trazendo isso para mim. Que é, cara, eu não quero falar disso. Isso aqui pra mim é muito óbvio. Eu não quero. Tipo, tem uma cliente minha que é arquiteta, né? Ela não quer falar de mármore. Ela não quer falar do móvel. Ai, porque o móvel tem que ser assim. Ela não quer falar. Por quê? Porque ela tá num patamar tão elevado que aquilo ali pra ela é nada.
É a mesma coisa que você pegar uma caneta e escrever. Você não quer falar, olha gente, como que se escreve? Você pega a caneta e vai passar aqui e aí você vai formando letras. Tu imagina se o professor, se a professora tivesse esse pensamento. Então, a nossa soberba, arrogância e prepotência, ela vai alimentar a sua ruína. Vou anotar. Vou anotar. A sua arrogância, soberba e prepotência alimentam a sua ruína. Faz sentido isso para todos? Porque para mim faz, a palavra tá falando comigo. Graças a Deus, né? Mas quando a gente começa a alimentar as coisas ruins que nos levam a pecar, a nos desviar do caminho do Senhor, Ele vai lembrar você. Ele vai fazer a lembrança. Olha, filho, e você que ainda tá com 50% espiritual, você vai falar assim, ai Deus, é verdade, Senhor. Eu tô deixando o inimigo vir me atacar de alguma forma e eu não tô me buscando mais a tua presença. Eu não tô buscando ser mais parecido com você. Isso por mais que você não veja, é um pinguinho de humildade. É um pinguinho de, eu tô na tua presença, Senhor. Não me tire daqui. Limpe-me do que eu tô vestindo. Conserta o que eu tô estragado. E aí nessa hora, você tem que aguentar as consequências. Lembra lá no início que eu falei? Você não adianta ter os limites se não vierem juntos as consequências. Porque Deus coloca os limites, mas também as consequências. Quantas vezes já passou por aqui as pessoas falando que eu só me envolvo com pessoa que não presta. Porque as pessoas todas que eu me envolvo me traem. Todos me desrespeitam. Eu sou uma pessoa boa. Tá, mas se você é uma pessoa boa, por que você atrai esse tipo de pessoa? Por que você, no menor sinal, e todo mundo dá sinal, sinto muito, você ainda aceita, entende? Porque no fundo ela vai te contar só a parte onde ela parece ser uma vítima. Todo mundo, volta aí a terapeuta, ela sabe. Todo mundo que já sentou num consultório de terapia se sentou como vítima. Todo mundo que chegou lá, chegou carregando as dores. Sempre. Por quê? Porque quando começa a dar errado, eu sou a vítima. Quando começa a sair do meu controle, eu sou a vítima. Então a gente tem que sentar e analisar ali o que são os meus limites, as consequências, quais são os meus valores, o que eu não aceito na minha vida, o que eu não quero na minha vida, o que eu vou me sujeitar, o que eu não me sujeito. Lembra que eu falei da mesa agora? Se você sentou nessa mesa onde só tem oferta para o diabo e você não comeu, você sentou. Quanto mais tempo você passa nessa mesa, certamente você vai comer. Não se preocupe. Então, o que a gente tem que fazer, né? Aprender a escolher as nossas mesas corretas. E aí, eu tenho uma mensagem aqui. Não sei pra quem é, mas pega. Que é o seguinte. Deixa eu achar a mensagem. Vocês estão vendo que eu tenho muitas mensagens, né? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo lembrar como ela é. Como é que eu vou te falar isso? Onde é que tá? Não achei, vou falar. É o seguinte, peguem aí. Peguem a visão. Nós, seres espirituais, tá? Porque a partir de agora você é um ser espiritual, amém? Amém. Nós, como seres espirituais, devemos entender que tudo que você faz tem uma consequência. Só que prepotência é quando você acha que sabe tudo, que você é o melhor,
Sabe? A prepotência de sentar numa mesa pra aprender e dizer que você sabe tudo. Isso é prepotência. É como se você se reconhecesse melhor até do que aquela pessoa. Isso é prepotência. Só que na mesa de Jesus, nós sempre aprenderemos. Nós sempre seremos alunos. Eu posso mentorar outras pessoas, mas eu sou aluna. Aqui no devocional, eu sou aluna. Eu não sou teacher, não sou professora de ninguém, não. Eu sou aluna. Eu trago os meus devocionais aqui, vocês vão tudo no embalo junto, né? Eu apanho, vocês apanham também. Então, o Espírito Santo de Deus está em mim, amém, glória a Deus. Quando a gente está nessa mesa, tá, das ofertas e manjares, ontem a gente falou de Daniel, né? Daniel também está relacionado a isso. Quando nós estamos sentados nessa mesa, o nosso coração, ele fica exposto aos nossos desejos. A pessoa pode ser exatamente tudo que você quer. Se ela não serve a Deus, se ela não tem essa humildade, essa busca por Deus, ela não serve para você. Porque quando a gente fala sobre a nossa fé, em primeiro lugar vem o Senhor. Vocês sabem disso, né? Quando a gente está conhecendo alguém, vocês já parte perguntando qual é a sua fé. Você não parte, né? Você pergunta qual é o trabalho dele, qual é o carro, se mora com a mãe, se não mora, se tem filhos, se não tem. Você não pergunta da fé da pessoa. Por quê? Porque você acha que é invasivo. Porque na sua visão, quando pergunto da sua fé, é invasivo. E não. Quando perguntarem da sua fé, é uma oportunidade de evangelizar. Mas você só pode evangelizar se você já foi evangelizado. Se você já compreendeu qual é a intenção do evangelho. Enquanto você não entender isso, enquanto isso não estiver no seu coração, isso não for semente boa, não tem fruto. Você não tem fruto, você é uma figueira seca. E Jesus manda cortar figueiras secas. Então se atente. Você pode ser uma pessoa linda, maravilhosa, mas não gera frutos, é seca. Frutos, eu não tô falando de filhos, hein? Pelo amor de Deus, é porque o homem não dá filho, né? Então, quando a gente tá movimentando essa palavra para levar para mais pessoas, eu tenho que preparar o meu coração. Por quê? O meu coração é enganoso, o meu coração é cheio de sentimentos, e aqueles sentimentos podem atrapalhar a salvação de muitas almas, inclusive a minha. Vocês sabem, né? Tem muita gente desviada porque não guardou o seu coração. Porque não foi um crente lógico, um crente que é racional. É um crente extremamente sentimental. Porque eu fui deixado de lado na campanha. Não me chamaram para pregar. Não me chamaram para louvar. Porque eu fiquei só sentada. Gente, se você tá esperando ser chamado por homens, esqueça isso. Se preocupe em ser excelente para ser chamado por Deus. Deus quer os profetas da sua casa capacitados para se levantar quando forem chamados. Hoje você parece aquelas crianças que estão com o cadastro desabarrado, que na primeira passada você tropeça nele mesmo e cai. Porque você mesmo sabendo que tem que dar um nó para que isso não aconteça, não faz isso. E sabe qual é o nó que eu tô falando aqui? É você pregar e mergulhar dentro da Bíblia. Mas eu não consigo entender o que tá escrito ali. Eu não consigo. Como assim, gente? Eu sei que no Brasil tem muito adulto com analfabetismo funcional, que é não saber o que palavras significam, é não saber o básico de uma matemática, o básico de um português, uma interpretação de texto, coesão na sua palavra. Hoje, a maioria das pessoas, elas são extremamente viciadas em vícios de linguagem, porque não conseguem se manter em silêncio. Elas não calam a boca. E aí, quando quer escutar Deus, não escuta. Por quê? Porque não cala a boca. Mas Deus não fala comigo. Sim, você não para de falar. Deus é educado.
Quando você ficar em silêncio, ele consegue se movimentar e falar com você. Mas enquanto você não para... E aí o pior de tudo é saber que você não cala a boca e tudo que sai da sua boca não presta. Não edifica, não constrói, não ajuda. Lembra que a gente fez um devocional lá, sei lá onde que tá isso aí agora. Meu Deus, tem muito devocional aqui. Lá nas semanas do... Vou pegar isso pra cá. Nas semanas... Domínio próprio. Foi bem no início. Acho que é a terceira ou a quarta. Cadê? Peraí. Esperem. Tá aqui, ó. Aqui, né? Sabedoria, obediência e domínio próprio. Aí depois a gente falou de perdão. Mas tem uma outra aqui. Terceiro dia. Aqui. Segundo dia. Se no primeiro dia você vai fazer um autoexame e saber se é humilde, no segundo dia de provérbio aqui, você tem que ter o domínio da língua, pô. Cuidar com o que você fala, onde você anda, com quem você anda conversando. Mas a maioria das pessoas não tá nem aí, né? Hoje a pessoa vomita em cima de você as informações e você que lute com isso. Como é que você lida quando as pessoas fazem isso? E outra coisa, eu sou o que as pessoas estão dizendo? Quando você fica muito ofendido quando alguém te expõe algo em você, provavelmente é porque, no fundo, você acredita que aquilo ali é verdade. Provavelmente, no seu coração, aquela informação é real, é verdadeira. Porque quando alguém fala algo sobre mim e não é verdade, meu coração tá em paz. Eu não preciso nem falar com ela sobre aquilo. Aí depois, o que Deus ele deseja que eu seja? Você não sabe. Por quê? Porque você não tem uma intimidade com Cristo para que Cristo te mostre os seus caminhos. Boa tarde, bem-vinda. Então, para finalizar, eu vou trazer para você uma pessoa conhecidíssima, tá? Aí, ó, sou muito sensível, sim. Porque você precisa ser forte no sentido de se conhecer. Você diz que é sensível. Qual é o tratamento para pessoas sensíveis? Por que você é sensível? Em que sentido? Será que as pessoas não te atacam exatamente onde te dói que você não consegue tratar? Sabe? Será que a gente não consegue assimilar que... Ou, né, uma coisa que eu acho interessante. Eu comprei 2 livros de devocional, Mulheres de Deus... E estou esperando chegar. Isso aí, uma benção. Quando a gente observa isso na nossa vida, a tendência é que sejamos aquela vítima que não tem conserto. Por quê? Porque de alguma forma eu me beneficio de ser assim. E eu já trouxe isso em outros devocionais, que é sobre focado em dores, né? Tristezas e tal. Às vezes eu fico naquele papel porque aquele papel, de alguma forma, ele me deixa bem. Ah, mas eu sou traída, mas eu sou desrespeitada, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você precisa, Denise, de posicionamento físico. Porque se você é atingida o tempo todo e você é muito sensível, a sua versão mulher precisa ser fortalecida. Por que você é sensível? Você trabalha... Você é inteligente, você é independente, você sabe, se conhece como mulher. As pessoas que falam de você te atingem por quê? Entendeu? Se você sabe que esses pilares são seus e você tem ele fortalecido, porque eu tenho medo que meu marido vá embora. Eu tenho medo que as pessoas não sejam mais minhas amigas. Essas pessoas vão embora e elas não são suas amigas. E a gente tem que ir. Hoje eu quero assistir a aula que você ensina a fazer o devocional. Tá lá no YouTube. Bem boa. O pessoal tá me mandando mensagem dizendo que tá gostando bastante de aprender. Eu fico muito feliz, né? Porque é uma forma das pessoas começarem a se conectar com Deus. Então, trouxemos aqui de novo José, nosso protagonista, tá? José, ele nunca foi vítima. José, ele
lidou com as consequências da sua vida. Ele foi o filho amado, tão esperado, de Jacó. E por essa preferência do pai, e para quem lê Bíblia, tá? Vou só dar um contextinho aqui, rapidinho. Jacó era casado com Lia e Raquel. Lia era a irmã mais velha que dava filhos, e Raquel era a mulher que ele amava. Mas Lia dava filhos, né? Então essa era o ponto-chave dela, só que ela não era amada. E já a Raquel, ela era amada. E aí, com o passar do tempo, a Raquel conseguiu dar um filho, que foi José. E esse José, ele foi o filho amado. Não que os outros filhos não tivessem o seu lugar, mas ele era o amado. E sabe o que acontece quando você não entende o seu lugar? Você começa a ter inveja, questionar, começa a normalizar, né? E nós olhamos com essa nossa ótica e percebemos que às vezes na nossa própria família tem isso. É um filho favorito, beleza, é um filho favorito, mas por quê? Porque aquele filho favorito, ele veio de circunstâncias diferentes, e também tem a questão de que o filho favorito pode ser o filho que não presta. Entre aspas, tá, povo? Pelo amor de Deus. Pode ser aquele filho cheio de defeitos. E o filho que não tem esses defeitos que o irmão tem vai se sentir injustiçado. Que foi o que aconteceu, né? Já vejo aí com vocês. E aí, nesse meio tempo, os irmãos se juntaram. Lembra que eu falei pra vocês? Que onde você está sentado, você colabora. Nem todos os irmãos foram a favor de matar José. Nem todos, mas todos colaboraram. Todos. Então, nesse contexto, você percebe que essa é uma mesa que você tem que se levantar. A mesa da corrupção, da inveja, de falar mal, de não apoiar, de desprezar. Essa mesa tu tem que se levantar, urgente. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso sentimentalmente, né? De novo, estamos falando de sentimentos aqui. Coraça da justiça é proteger o peito, proteger os seus órgãos e principalmente seu coração. Porque se te enfiarem uma faca, a espada no peito, como fazem, né, nas armaduras, a armadura te protege. O que é essa armadura que a gente fala aqui em Cristo? É a sua identidade. Então, José sabia quem ele era, qual era o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, e ele não se desviou, apesar de tudo. Poxa, ele foi enganado, ele foi atacado, ele foi tentado, ele foi traído, mas isso não diz sobre o José. As coisas que fizeram com o José não falam do José, falam de quem fez. Então, quando uma pessoa é traída, vamos lá, né? Que é uma coisa que dói muito. As pessoas, elas começam a ofender quem foi traído. Chamar de corno, ofender. Só que, gente, moralmente, o errado é o outro, não é você. Não é você que sofreu. Mas você também não consegue se ver assim. Você faz parte da multidão que estão te acusando de ser traído. Então, por isso que eu falei, você é o que as pessoas te dizem ou você é aquilo que Deus falou que você é? Ah, porque eu me desrespeitar... Tá, mas Deus está te falando contigo que Ele quer te fortalecer em alguma coisa. Então, nós, como cristãos, amém? Precisamos ser quem somos, guardando o coração em Deus. Precisamos ser quem somos, estudando a Bíblia. Eu não posso esperar até domingo para escutar a Bíblia. Eu não posso esperar até um irmão pregar alguma coisa para mim. Eu não posso esperar até alguém vir me abraçar para me entregar uma profecia. Eu tenho que ser firme, eu tenho que ter fé, eu tenho que ser fiel. Por quê? Porque quando a gente protege o coração, todo o resto funciona bem.
Você se cuida mais, você se protege mais. Você percebe que onde você está não é o lugar para você, você vai se levantar dessa mesa. Mas muitos de nós estamos sentados na mesa que pertencemos. E é a parte mais triste desse devocional. Muitos de nós estamos sentados na mesa que pertencemos. E aí você entende que você tem aquilo que tolera. E você merece aquilo que você está colhendo. Não que você seja uma pessoa ruim, mas você não tem posicionamento como cristão. E Deus vai ter que te espremer até quando? Você vai ter que perder quanto para entender isso? Para que você guarde seu coração, você entre debaixo. Aí você vai pegar o salmo que você acha tão bonito, né? Um salmo tão lindo que você faz questão de deixar a Bíblia aberta para ler. O 91. Aí sim você vai pegar e vai falar assim: a pessoa que procura, esse aqui tá na nova leitura, tá? Aquele que habita embaixo do esconderijo, tá? A pessoa que procura segurança em Deus, no Deus Altíssimo, e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer, olha que bonitinho: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, Tu és meu defensor e meu protetor. Você pode falar isso? Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Aqui a gente já sabe que não, né? Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Mas se eu sou soberbo, arrogante, prepotente e eu não confio em Deus, eu não tenho fidelidade. Aí a gente segue, né? Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele te cobrirá com as tuas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Quando você estuda, que é o que você está estudando, tá? Glória a Deus, né? As armaduras, a armadura e as partes da armadura, você consegue entender o Salmo 91. Que ele não é à toa. Quando fala que nenhuma flecha vai te alcançar, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não quer dizer que você é o bendito fruto que não vai sofrer as consequências das suas atitudes, mas que você não vai cometer os atos errados para que não tenha que colher as atitudes. José, apesar de tudo que ele passou, ele não plantou errado. Ele não plantou errado. Então a gente tem que pegar as histórias que estão na Bíblia, aquela Bíblia lá que eu falei para vocês, não só deixarem aberta no Salmo, e começar a estudar. Bíblia é para ser estudada. A palavra é para você ler, entender e praticar. No culto a gente escutou sobre isso. Olha só, eu sou uma pessoa da doutrina, tá? Nós temos vários tipos de pregadores. Tem pregador que fala de amor, fala de salvação, e tem os pastores de doutrina. Bem-vindos, doutrina. Mas para mim, doutrina me leva ao amor e me leva à salvação. Por isso que eu gosto da doutrina. É melhor eu ver onde estou errando do que seguir errando e fingindo que eu não tô, né? Então eu quero que você, nesse dia, se analise. A nossa irmã acabou de falar: olha, eu sou muito sensível. Ela se analisou. Ela sabe, no fundo. Só que só você saber, só saber aquilo ali, não faz vitória na sua vida. É você praticar. Olha, eu sou vítima. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Ah, então eu tenho que melhorar isso, isso, isso. Quando acontecer isso, eu vou ficar forte e firme aqui. Só que para você ser firme e forte, existe uma coisa só que para você resolver. Quando nós estamos construindo algo, você entende que não é só construir um pilar, né? Esse pilar que você vê para fora, na sua casa, aí na sua casa, ele está 2 vezes mais para dentro da terra. Isso quer dizer que as suas raízes precisam ser fortes. Porque o tamanho da árvore que vai crescer vai depender do tanto de raiz que aquilo ali tem.
A força para aquilo não ser derrubado depende da raiz que tem. E isso faz sentido. Amém? Então, falamos do cinturão da verdade ontem, para você ser uma pessoa mais honesta. E a gente falou hoje sobre guardar o coração, que é os seus sentimentos, para que os seus sentimentos não te prejudiquem na sua vida com Deus. Amanhã, vamos ver o que eu vou falar amanhã, peraí. Amanhã nós vamos falar da sandália do evangelho. O que significa? Alguém sabe? Sabe quando você usa um sapato que é muito pequeno? Você não consegue andar. Faz calo, machuca, né? Mas se você usar uma sandália muito grande, ela também não vai fazer você andar, vai fazer você tropeçar. Então Deus, amanhã e hoje também, claro, Ele te oferece uma sandália que vai caber nos seus pés e que vai fazer você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, para quem não viu, semana passada a gente fechou a semana com o que tá travando a sua vida. Aí eu trouxe alguns alinhamentos, tá? Para você entender aqui. Talvez você pense muito, haja pouco, ou você tá cuidando dos outros e tá se negligenciando, você tá com excesso de medo, você tem medo de errar, mas não quer ir acertar, repete ciclos, carrega a culpa, um monte de coisa, né? Então amanhã a gente vai seguir falando um pouco mais sobre isso, tá? Será possível um resumo das lives passadas sobre armaduras? Essa daqui? Essa aqui ainda é da armadura. Esse aqui é o segundo dia. Sim, esse aqui a gente tá no feed já, tá, irmão? E o resto tá tudo na comunidade. A aula inteira, né, no caso. O estudo inteiro. Mas, quando a gente mergulha em Deus, nas nossas coisas, o Espírito Santo, ele vai te convidando para fazer parte. Vai te convidando a fazer morada, a estar em ambientes onde realmente vale a pena e ter as coisas a seu favor. O que eu fiz? Eu comprei um livro que eu acho que eu nunca vou ler. Que ódio. Mas eu vou me esforçar ao máximo. Que é um livro... Vou mostrar. Aliás, eu ganhei de presente, mas eu quero ler, né? Cadê? Esse livro aqui. Eu achei ele muito lindo, porque eu gosto de verde, eu gosto da fonte, eu gosto de tudo que tá aqui. Ele é um livro muito bom. Só que assim, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, eu gosto de ler. Ó, aí eu botei minhas coisas aqui, fui fazendo e tal. Mas ele não é um livro de conserto, sabe? Eu olho pra ele assim, 40 dias pra você ir além de todas as áreas da sua vida. Quando a gente vai lendo ele, eu vou assim... Eu vou tentar, Val, por você. Não sei, pode ser porque eu tenho um pouco de ranço da família, da família dela. Mas um dia eu quero pertencer a essa editora aqui, ó. Quero que os nossos devocionais estejam nessa editora. Eu gosto muito dessa editora. Acho ela excelente. Ou vamos orar, né, irmãos? Vamos orar, né? Amém? Então que o Espírito Santo te dê paz, tranquilidade, amor. E que você possa, de alguma forma, aqui, ó. É que tá no feed. Essa foto aqui tá no feed. Não tá no feed? Acho que tá, né? Eu botei ontem. Indica um devocional dessa editora. Vou pesquisar e vejo pra vocês. Porque o único que eu tenho é essa daqui, né? Ele é lindo, mas é aquilo que eu falei. Eu tenho que parar de ser preconceituosa. Amém? Então eu vou deixar essa imagem aqui salva. Às 5, o devocional de hoje já vai estar lá na comunidade. Eu já postei aqui ontem, né? Que eu já subi o primeiro. Tá muito bonitinho. E vamos pra lá, gente. Vamos pra comunidade, né? Uma benção. A Val tá desde ontem, né? A Val já tá lá na comunidade. Me mandou um áudio. Disse que gostou muito. Tô muito contente, que eu gosto de receber os feedbacks, né? Tudo que for pra melhorar o nosso espaço é melhor. Sim, paga, Bru. R$29,90. É tipo uma Netflix. Aqui no vídeo tem mostrando ela, tá? Ela é bem interessante. Mas vá lá, você não vai se arrepender. Tem outros devocionais. Tem praticamente todo esse caderno aqui lá já disponível.
E cada dia tem uma mensagem diferente. Esse devocional dos 30 dias também foi muito bom. Eu gosto muito desse aqui também. Quem é o Espírito Santo e como ele atua em nós todos os dias. Esse aqui não tá na comunidade. A gente podia até refazer ele pra estar na comunidade. É bem interessante. Tá bom? Então vão pra lá. Sigam lá. O primeiro link que tá aqui, onde você entra aqui, eles vão mandar lá uma sequência de links, né? O primeiro é a comunidade, é uma bênção. Fiquem lá, não é obrigada a assinar todos os meses, ele é mensal. Então, você vai ter a oportunidade de ter diversos devocionais. Tem mais de 70 horas de comunidade para você assistir, de devocional, que realmente vai transformar a sua mente, a sua mentalidade. E é o seu tempo de mesa. O nome da comunidade é Tempo de Mesa. Por quê? Porque esse é o tempo de mesa, tá vendo aqui? É uma mesa, meu tempo e a minha comunhão com Deus. Então, eu sei que tem meninas que não consegue estar aqui, né? Nosso horário de todos os dias aqui da semana é 12h40. Então, quando alguém não consegue, tá ocupado fazendo alguma coisa, depois das 5 ela já tem acesso ao nosso devocional lá da noite. Amém! Então fica aí o convite, sejam bem-vindos, aproveitem, façam parte, mas que você possa estar aqui todos os dias, 12h40, para ter seu tempo de mesa também, que faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus! Então, que o Espírito Santo do Senhor venha abençoar a nossa tarde e que a gente possa renovar a nossa esperança em Cristo, porque é isso que Ele deseja, né? Amém? Então, tchau, pessoas. Já vou deixar esse devocional aqui, essa imagem no feed.